Mas bom, deu início à gravação. Pessoal, então, bem-vindo, bem-vindo a todos, a todas. A gente vai dar início, então, à nossa última parte do curso de proteção do conhecimento e transferência de tecnologia. Essa última parte agora eu vou falar um pouco a respeito de negociação. E nesse sentido, da mesma forma como a gente fez nos outros conteúdos, a intenção é que a gente consiga trocar conhecimentos. Então, assim, fiquem à vontade para poder abrir o microfone, fazer alguma intervenção, tá bem? Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder organizar esse material da aula de hoje. Então, essa ideia de trabalhar a negociação é uma coisa bastante importante, no sentido, inclusive, de que a gente pode trabalhar essa ferramenta. Eu acho que, na verdade, não só para transferência de tecnologia, mas é uma ferramenta extremamente útil para que a gente possa utilizar, inclusive, no nosso dia a dia. Então, de forma geral, tá? A negociação, ela é uma prática que ela presume que a gente vai iniciar um negócio. Então, de alguma forma, a gente sai de uma realidade para poder entrar em outra, a gente vai começar a assumir compromissos, e o fato de negociar é, para nós, uma forma de trabalhar de forma planejada, uma maneira, então, de começar a assumir esses novos compromissos. Então, a condição de ociosidade que vem da estrutura, negócio, negar o ócio, dá para a gente essa ideia e a gente pode, então, planejar a forma como a gente vai fazer isso. Então, o efeito ou o processo de negociar, ele entra dentro dessa lógica de que a gente vai, de forma planejada, tá, passar por uma etapa que na prática é algo que vai ser importante para a gente dar continuidade a uma ação. E aí entra um ponto que é importante, assim, o que te leva a iniciar um processo de negociação? Quando a gente olha para um processo de negociação, a gente vai entrar em algo, a gente vai optar entrar em algo que existe um motivo. Então, eu posso estar vinculado a uma empresa, eu posso estar vinculado a uma instituição de ensino, eu posso estar, na verdade, representando o meu próprio interesse. Então, o início de um processo de negociação, ele pode assumir várias faces, mas a questão é, eu sempre tenho um motivo que vai fazer com que eu tenha essa iniciativa, tá? Porque é uma iniciativa que acontece sob demanda. A negociação, ela não acontece, ela pode até acontecer por acaso, mas ela sempre vai defendendo algum interesse, seja esse interesse um interesse particular ou interesse institucional, tá? Então, quem você representa no processo de negociação? A qual parte você faz? Você está inserido em qual das partes? Você tem uma relação institucional, você tem uma relação pessoal. Normalmente essa figura do negociador, ele precisa ter clareza nessas relações. Então, o objeto de uma negociação é bastante importante, porque ele é quem vai definir como que esse processo vai ter início. E aí, principalmente, a forma de condução desse processo, ele vai depender também dessa sua, vou chamar de capacidade de autonomia. Quando a gente representa interesses particulares, muitas vezes o que a gente tem na mão é, na verdade, uma total autonomia para poder conduzir, aceitar, receber, fazer propostas ou mesmo conduzir um processo que seja interessante. E a avaliação de valor que vai ser feita, ela tem total independência. Você tem autonomia para poder conduzir e decidir sobre o processo. Quando eu levo isso como um negociador de uma empresa ou de uma instituição, muitas vezes a gente tem que separar essas duas relações. Então, o que é melhor para a empresa pode não ser melhor para mim. E aí entra um ponto para a gente poder, então, entender um pouco essa figura do negociador. Tá? Então, ele é o responsável pelo sucesso desse processo de negociação, porque ele vai estar diretamente envolvido. E para poder executar um processo de negociação, é importante que esse negociador tenha autonomia. E ele tenha uma autonomia, mas não é uma autonomia no sentido lato, no lato senso. Ele tem que ter autonomia, mas ele tem relações de limite muito bem estabelecidas. Então, ele tem uma autonomia, mas ele também tem que ter consciência de quais são os limites no qual
ele está ancorado. Então, para esse processo de negociação ser exitoso, a gente vai precisar então que essas informações sejam bem adequadas. Ele precisa ter autonomia para poder negociar, porque ele precisa ter, em alguns momentos, a responsabilidade de tomada de decisão. Ele não vai conseguir transferir isso para um terceiro, a não ser que ele transfira totalmente a negociação, mas isso pode, inclusive, causar problemas a esse processo. Então, com isso, esse negociador, mesmo tendo uma autonomia, precisa existir, mas ela pode ser limitada. Ele vai precisar, então, também de algumas habilidades para que ele alcance, e aqui a gente está falando de tecnologia, especialmente transferência de tecnologia, mas para a gente poder, então, buscar esse sucesso em negociações com essa natureza, é importante que algumas habilidades sejam colocadas, sejam, na verdade, evidenciadas por esse negociador. Talvez numa medida um pouco maior ou menor do que outra, mas de forma geral, é importante que ele seja motivado, que exista flexibilidade dentro desse processo, é importante ter bom senso, essa percepção, então a capacidade de conseguir perceber o que está acontecendo ao longo desse processo é importante. Então, assim, essa variável resposta frente à percepção do negociador e possíveis alternativas é bastante importante. Numa transferência de tecnologia, esse conhecimento interdisciplinar ele vai ser essencial, porque muitas vezes eu tenho que trabalhar com saberes relacionados ao direito, relacionado à interpretação de legislação, relacionado à aplicação técnica da tecnologia. Então, minimamente, eu vou precisar entender um pouco a respeito desses conhecimentos que estão relacionados. Ele tem que ser um bom mediador, ou ele tem que ter habilidade de mediação, porque uma negociação ela pode gerar, ou ela pode ter dentro do seu processo situações que podem ter conflito, mas ou mesmo, por exemplo, distanciamento de interesses. Não necessariamente conflito, mas talvez uma forma de conseguir fazer esse processo de mediação à medida que o processo de negociação vai sendo transcorrendo. Ética, e especialmente quando você representa é, interesses institucionais, ter consciência de quais são esses limites que a instituição te permite. Tá? Então, esses aqui são algumas habilidades para a gente poder trabalhar. E aqui eu queria levantar alguns pontos que são importantes para quem está conduzindo um processo desse, para poder distanciar e afastar situações de parcialidade. Então, uma negociação imparcial, ela deve produzir um acordo que seja sensato, no sentido de que o acordo seja possível dentro dos limites. Tá? Avaliar, na melhor ou em pior hipótese, não prejudicar o relacionamento entre as partes. Então, se aquela condução, num processo de negociação, levar a um prejuízo do relacionamento entre as partes, que se espera que seja duradouro, a gente pode ter, inclusive por hipótese, que talvez não negociar seja o melhor processo. Tá? Então, ter um negócio que vai causar ou que vai macular o relacionamento pode gerar um problema futuro que seja maior do que o benefício daquela negociação em si. E no sentido de ser eficiente. Então, assim, a proposição do objetivo daquela negociação ser atingido. Então, o que é ser eficiente? Atingir os objetivos propostos. E quais são eles? Aí é importante a gente poder pensar, coloquei esses três aspectos para a gente poder refletir sobre essas situações. Mas é importante a gente avaliar esse processo da imparcialidade. Qual é a minha sensação, ou qual que é a minha vontade frente à vontade de uma empresa ou de uma instituição que eu represento, frente ao processo de negociação. Então, com isso, tem alguns erros que são relativamente comuns. Eu não estou, com essa apresentação, gente, eu não estou tentando, eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero que a gente consiga refletir sobre alguns desses assuntos que envolvem processo de negociação. E aí, com isso, a gente vai precisar, então, pensar de forma conjunta. Então, eu estou fazendo alguns apontamentos e, na sequência, a gente pode discuti-los. Tá? É muito comum a pessoa entrar num processo de negociação sem um planejamento anterior. Então, se você tem uma proposta de entrar num processo de negociação, é importante estudar o processo, planejar como entrar nessa negociação. Negociar com pessoas erradas também é bastante comum, no sentido de que
eu fiz o contato com uma pessoa de uma empresa que está interessada numa tecnologia, mas aquela pessoa é um contato, ela não é capaz de fazer ou tomar qualquer decisão pela empresa. Então pode ser que eu gaste um tempo importante para poder tentar conduzir um processo de negociação, sendo que o interlocutor não tem essa competência. E aí, ou mesmo não tem essa decisão, o poder de tomar decisão sobre a titularidade dessa propriedade. Ou, se a gente for parar para poder fazer um paralelo em outras situações, a gente pode pensar que eu estou negociando com um intermediário que não tem poderes para poder decidir sobre aquele bem. Então é bem importante que a gente faça isso, assim que a gente verifique isso durante um processo, evitar o conflito ao invés de administrar esse conflito. Então, a ação do negociador, ela precisa ser proativa, mas principalmente no sentido de evitar o conflito. A situação conflituosa, normalmente, ela nunca é uma situação de fácil resolução, e muitas vezes ela pode gerar o ponto de causar algum problema no relacionamento entre as partes. Então, o conflito ele precisa, dentre outras ações, ser evitado. A gente pode, na verdade, trabalhar processos de organização, mediação, propostas, mas o conflito ele é realmente prejudicial. Se a gente tem também um outro ponto que precisa ter bastante clareza, é que as metas e os limites estabelecidos, eles, se você tem poderes para tomar essa decisão e ampliar esses limites, é uma situação particular, mas em geral, esses limites são bem estabelecidos por terceiros, ou por uma chefia, ou pela alta diretoria, pela alta administração da empresa, e você não tem autonomia para fazer isso. Então, se afastar dessas metas e limites é um problema, e muitas vezes a condução da negociação pode te levar a isso. Então, é importante ter sempre como foco que essas metas e limites precisam estar bem definidos e você precisa estar atento durante essa condução de um processo de negociação. Perder o controle da negociação. Então, o que seria isso? Normalmente, essa negociação ela depende de uma posição que cada negociador assume dentro desse processo. Ora, eu vou estar na posição de ser a pessoa responsável pela venda, eu vou estar entregando algo. Ora, eu posso estar na posição de aquisição, de compra. Então, normalmente, o que a gente tem como moeda de troca é algo que é de interesse das duas partes, e muitas vezes esse processo de negociação ele vai ter certos parâmetros de controle, tá? E nisso, quando você perde esse controle da negociação, a gente acaba tendo uma dificuldade talvez em atingir os objetivos previamente estabelecidos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Um outro ponto importante, e aí é uma questão de avaliar realmente como estratégia, é a questão do tempo. Então, pode ser que em algumas determinadas situações, a negociação demande um raciocínio ou uma avaliação de uma forma rápida, mas pode ser que isso não seja possível, então é interessante que a gente possa adiar talvez uma resposta definitiva ou uma resposta mais assertiva. Então é interessante que a gente pode usar esse artifício, essa estrutura do tempo, para poder avaliar, refletir sobre um processo, tomar uma informação que porventura não tenha sido, não está tão clara, ou chegar em algum ponto que não seja aquele mais, assim, que foi planejado inicialmente. Então eu preciso de uma resposta certa, eu preciso de algo que seja importante no processo, mas eu não tenho naquele momento. Então pode ser que adiar essa resposta seja uma estratégia interessante. Então é importante refletir sobre isso que está aqui. Outros elementos que vão ser importantes, basicamente eu coloquei 4 para a gente poder também analisar. Primeiro é a razão da negociação. Então, assim, o que levou ao processo de negociação tem que estar muito claro, tá? Seja para você, que está conduzindo um processo ou que fazendo parte dele, seja para o outro negociador, para a outra parte. Então, o processo está muito claro, tem que estar claro para as duas partes.
os objetivos, que é o foco do processo de negociação, eles são efetivamente negociáveis, são flexíveis, então ele pode ter alguma ação de barganha frente a essa relação. Mas a questão é, a razão da negociação tem que estar muito clara, esses objetivos, eles são flexíveis, mas eles também exigem que a gente tenha uma ordem de priorização, que seja um objetivo prioritário ou alguns objetivos prioritários, para poder entender também o que, que realmente importa para essa figura do negociador. E aí, dentre essas prioridades, existe um, ou mais de um, que são interesses principais e que são, na verdade, inflexíveis, eles não são negociáveis. Então, se eu tenho isso com clareza, e a outra parte da negociação também tem isso com clareza, eu acho que isso faz, ou esse processo de transparência na condição do que não é negociável, facilita o processo de negociação. Porque a partir do momento que aquilo que não é negociável não for acatado por ambas as partes, possivelmente esse processo de negociação ele não vai ter sucesso, tá? Ele vai precisar então terminar, na verdade, numa condição de não acordo, tá? E aqui é importante a gente poder pensar algumas questões. Uma das estratégias, e eu acho que é interessante a gente poder pensar, é a questão do tempo. E aqui eu vou separar em duas situações. Uma, durante o processo de negociação, é importante a gente avaliar, quanto interlocutor, a melhor hora de poder falar ou agir. Então, assim, a gente precisa escolher um bom momento, porque pode ser que a gente tenha problemas em relação a essa questão, inclusive com o outro interlocutor, de talvez não escutá-lo, ou mesmo de querer impor de forma mais insistente, talvez posições que sejam puramente suas. A negociação ela é um processo que acontece entre duas partes. Então é importante que exista essa relação e esse respeito no sentido da fala, tanto sua quanto do outro. Então é importante que essas estruturas sejam colocadas na mesa de forma adequada. E existe um limite também para poder manter esse processo ativo. Então, eu posso ter o tempo ou protelar um processo de alguma forma para tentar conseguir melhores resultados, mas se eu protelar demais, esse processo se inativa e muitas vezes eu não consigo fazer isso. É muito comum. E aí eu vou passar, por exemplo, assim, pensar em relações que aconteçam dentro do setor corporativo, que existe uma figura, uma pessoa que vai negociar, vamos supor, insumos para uma determinada indústria. Ele vai viajar, inclusive, para poder ir junto ao fornecedor para talvez conseguir melhores preços ou melhores condições. A questão é, quanto tempo ele vai permanecer ali para poder executar essa negociação? Então, pode ser que ele tenha um tempo definido para isso. Dependendo da cultura da, tanto da empresa quanto do país, que, principalmente em relações internacionais, a gente acaba tendo essa característica de como trabalhar um processo de negociação envolvendo culturas diferentes. Então é importante conhecer essa cultura e trabalhar com essas ações. E o tempo pode ser algo importante dentro desse processo, tá? Ele realmente é bastante importante. Então, pode ser que você tenha a intenção de negociar muito rápido e culturalmente aquele interlocutor, na verdade, vai te colocar em situações de ter um tempo de negociação um pouco maior. E aí você tem perfis de negociadores, e eu vou falar um pouco sobre esses perfis também ainda na conversa de hoje. A posição é uma outra questão estratégica também importante, na qual a gente assume uma posição na negociação e isso significa que você pode tomar posições ou decisões mais favoráveis ou mais firmes usando essa questão de esse poder da posição. E aqui eu queria vou fazer uma pequena pausa para poder voltar para a sala, para a gente poder pensar um pouco a respeito dessa questão de posição. Aqui eu trouxe de novo, assim, para a gente poder pensar. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim, Lidiane, quanto você pagaria por essa caneta?
Nossa, professor, acho que é até uns R$ 5. Até uns R$ 5? Aham. Ok, R$ 5. Se eu te vender por 5,50, você conseguiria pagar por ela? 5,50? Sim, Ok. Nessa posição que eu coloquei aqui na caneta, eu te perguntei um valor, não foi? isso. Eu te venderia ela por menos de R$ 5? Depois que você me falou esse valor? Não. Então você definiu uma posição. Você Aham. definiu um limite mínimo. Então, nessa relação de compra e venda, eu posso ter, por exemplo, estratégias de induzir a outra pessoa, a outra parte, a colocar. Já pensou se a sua resposta fosse um pouco diferente? Quanto ela custa? Nota que se você me perguntasse quanto eu estou disposto a vender, você joga para mim a possibilidade de definir um preço. E se eu falasse com você R$ 4, você não me falou dos 5 que você estaria disposto a pagar, mas eu falei 4. Eu defini um preço mínimo que eu estaria disposto a vender. E R$ 5 você definiu um preço máximo ou algo em torno do máximo, dentro de uma zona que a gente vai chamar de zona de negociação, ou zona desse acordo potencial. Então, se eu coloco R$ 5, se eu estabeleço um valor como proponente, como vendedor, eu vou estar estabelecendo também um limite. O comprador vai estabelecer outro limite. Normalmente, essa zona de definição do acordo vai acontecer entre esses dois limites. Percebe a diferença? Sim, Quando a gente fala de posição, é muito mais a postura que a gente coloca ou a mesma posição que a gente está tá se, assim, se submetendo. Numa transferência de tecnologia, qual que é o grande ponto? Eu sou o detentor da tecnologia ou eu sou o potencial, a potencial instituição ou a pessoa que vai adquirir a tecnologia? Então, muitas vezes a gente vai estar em lados que, na verdade, são diferentes, eu vou chamar esses lados de posição, mas é importante que a gente consiga definir que a partir de uma posição bem definida, esses parâmetros começam a ser negociados. Então, essa barganha, 5, 5,50, ok, fechado. E aí a gente vai trabalhar, então, uma condução desse processo. Mas no momento que eu estou querendo comprar e eu coloco um valor, quem vai vender sempre vai vender por um valor maior do que aquele que eu coloquei. Se eu estou querendo vender e eu coloco um valor, possivelmente eu vou ter que negociar por um valor abaixo daquele que eu estou querendo vender, para poder atingir esses valores. Então, é interessante que cada uma das partes que assuma uma posição planeje essa relação para entender, existe um limite de valores que eu vou conseguir, por exemplo, não só de valores, tá, mas assim, de concessões que eu vou conseguir abrir, sendo a pessoa que está apresentando a tecnologia ou aquela pessoa que está recebendo a tecnologia. Então, eu vou ter que trabalhar em cima de limites. Um planejamento de negociação me permite conduzir um processo dessa natureza. A negociação, normalmente, ela vai se dar se o limite de quem oferece, junto com o limite de quem está recebendo a tecnologia, eles se cruzam, tá? Porque ali o negócio acaba sendo bom para as duas partes. E é importante a gente poder pensar a respeito disso. Ficou claro, gente, essa questão da posição? Porque eu queria fazer uma interlocução rápida só para a gente poder pensar a respeito dessa posição. Porque ela não é que ela vai se alternar, mas dependendo da condução do processo de negociação, e nessa relação minha com a Lidiane, eu acabei fazendo o quê? Eu conduzi o processo. Se tivesse tido uma postura diferente nessa relação, possivelmente eu poderia perder essa condução para a Lidiane. Depende muito da postura, tá? Durante esse processo de negociação. Isso depende do tempo, depende da posição. Eu vou voltar na apresentação para a gente poder dar sequência. Mas ficou claro, pessoal? sim. Não, ok. Então eu vou voltar na apresentação. A outra questão importante é a questão da informação. Então, assim, tem informação e você pode, na verdade, durante esse processo, incluir novas informações, de alguma forma para influenciar ou mesmo para definir esse processo de negociação. É interessante que
Há quem pense que um processo de negociação é uma competição, tá? Onde um lado ou outro lado, uma posição ou outra posição, vai ser favorecida. Na questão da transferência de tecnologia, muitas vezes o que se tem, na verdade, é o interesse comum, relações do tipo ganha-ganha, tá? Porque se existe um parceiro que vai transferir uma tecnologia, muitas vezes vai ser um parceiro que vai manter um relacionamento de longo prazo, no mínimo de médio prazo, tá? Porque até uma tecnologia ser colocada no mercado, você vai precisar garantir essa manutenção junto com esse parceiro. E aí, com isso, cresce de importância relações que sejam institucionais e que garantam esse relacionamento num tempo um pouco maior. Então, muitas vezes, usar a informação ou a falta de informação, ela pode gerar prejuízos no futuro próximo que sejam extremamente danosos a essa relação entre as empresas, porque, no fundo, essa relação entre instituições vai acabar sendo talvez mais duradoura, ela efetivamente é mais duradoura do que o processo de negociação. E é importante que isso seja bastante claro, porque se no futuro aparece algo que não foi acordado anteriormente, isso pode gerar algo bastante ruim para ambas as partes. Tá? Aqui eu tenho alguns perfis de negociadores e eu estou colocando também uma forma da gente poder refletir como trabalhar com esses perfis. Aqui, mais uma vez, a intenção não é tipificar, por exemplo, uma pessoa pelo perfil, mas identificar perfis nas pessoas. Uma pessoa pode ter mais do que um perfil. E eu posso migrar, inclusive, de um perfil para outro se eu tiver essa habilidade. Então, um negociador assertivo, ele vai buscar ser mais objetivo, ter uma comunicação mais clara e focada, e normalmente são negociações que são ou estratégias de negociação quando você se posiciona com esse perfil que sejam mais rápidas, no sentido de que você tem muita informação, argumentos fortes e que vão direcionar para uma decisão racional rápida. Então, se você pretende lidar com uma situação dessa, com um negociador com essa característica, é importante que o argumento ou o contra-argumento ele não seja de cunho emocional, mas sim para poder contrapor essa relação racional, tá, que foi apresentada inicialmente. Então, é importante defender de forma mais robusta, com argumentos, essa proposta e principalmente apresentando vantagens dessas suas ideias. E aí, com esse ponto, como isso presume uma relação de negociação às vezes um pouco mais rápida, não cabe ficar protelando num processo desse, muitas vezes que dar voltas acaba é, gerando talvez uma situação conflituosa com essa outra parte. Então, assim, você já sabe que a pessoa é objetiva, então vamos trabalhar de forma objetiva. Então, é importante ser direto. E aí depende muito da forma como a gente se posiciona nesse processo de negociação. De qual lado eu estou? Eu estou entregando ou eu estou recebendo essa, essa moeda de troca? Existe também o negociador persuasivo, então ele vai trabalhar especialmente com empatia nesse processo. Normalmente se cria uma atmosfera amigável e esse estreitamento ele vai se dar por um relacionamento interpessoal. Normalmente isso se dá com conversas longas e essa relação é muito mais na dimensão emocional, tá? Para poder conquistar no sentido de ter confiança desse negociador para avançar nesse processo. Então, nesse sentido, deixar essa pessoa à vontade, deixar pensar que ela está no controle, pode parecer algo um pouco não ortodoxo, no sentido de que não está sendo transparente, mas é fazer com que essa situação seja relativamente bem adaptada. Então, a pessoa ela tem a condição de ser empática, você também, como negociador, trazer essa empatia para a mesa, de forma geral, fazer com que essa condução seja tranquila. Ele vai buscar informações, especialmente pessoais, então, assim, no sentido de que essa relação, você pode falar um pouco de você, mas talvez não trabalhar ou não ter isso em excesso, mas que é importante que isso tenha um direcionamento para a negociação em si.
Nesse sentido, é importante, por exemplo, um erro comum é quando a pessoa começa a se desviar demais dessa questão de qual é o objetivo da negociação. E muitas vezes essa relação interpessoal acaba sendo agradável, e isso, na verdade, demanda uma relação de tentar voltar para a atmosfera da negociação e não se perder nessa relação emocional e interpessoal que está sendo apresentada, porque esse é um perfil bastante comum. Um outro tipo de perfil é um perfil detalhista, no sentido de que é, é um negociador que tem uma quantidade muito grande de informação dentro do seu planejamento estratégico. Esse pensamento ele vai ser organizado de forma no pensamento lógico. Então, assim, ele vai estudar bastante coisa dessa relação que está sendo proposta. E a partir daí, é interessante o seguinte: da mesma forma, ele vai ter um perfil diferente, por exemplo, do perfil anterior, evitar argumentos emocionais, porque ele vai trabalhar em cima de dados, de informação. Então, nesse sentido, ele vai ter consciência da questão das estatísticas envolvidas nessa negociação, da relação que são importantes, das relações que são importantes para poder conduzir esse trabalho. Ele, na verdade, vai ter muito dado, muita informação, e que se, na condição de negociação, essa informação cai em contradição, tá? Por isso que é importante que você esteja ciente dessas estatísticas envolvidas, por mais que você tenha consciência do processo, mas entrar em contradição pode gerar uma falta de confiança grande, e isso pode levar a uma falta, a um não acordo. Tá? Então, assim, é importante que esses argumentos sejam feitos de forma não controversa. Então, também montar uma estratégia para poder apresentar essas informações de tal maneira que quem está recebendo tenha e garanta essa relação de confiança ao longo dessa negociação. Um outro perfil é o de negociador estável, que nesse sentido ele busca, na verdade, paciência e segurança, e essa estabilidade ele vai sempre pensar na questão, talvez, de uma contenção de dano, mas ele vai analisar esses resultados que sejam possíveis, tá? Antes dessa tomada de decisão. Então, ele vai ter uma característica, muitas vezes, de não, assim, não agir por impulso. Então, ele vai precisar consolidar bem as informações que está sendo recebida, que está sendo apresentada. Então, ele vai ser ele tem um perfil de ser paciente, ele vai ser solícito. E nesse cenário, ele possivelmente vai precisar de organizar melhor diferentes cenários que talvez não sejam aqueles que naturalmente ele apresentou. Então é importante ter, de certa forma, paciência, mas também conseguir conduzir essa organização de possíveis cenários junto com esse perfil de negociador, apresentando vantagens, e nesse caso ele provavelmente vai ter vantagens, ou ele vai enxergar vantagens não só para um lado, para uma das posições, mas para ambos os lados. E nesse sentido, ele vai tomar uma decisão de negociar a partir do momento que ele se sinta confortável com essa escolha. Então, todas essas relações vão ser importantes, até para que a gente tenha condição de conseguir conduzir um trabalho com esses perfis. Então, aqui eu coloquei 4 tipos, ou 4 perfis diferentes, que eles podem, inclusive, se misturar nos perfis de algumas pessoas que a gente conhece. Então, a ideia dentro que não necessariamente que a gente conheça, mas que a gente vai acabar lidando frente a um processo de negociação, onde possivelmente podemos tomar posições distintas, tá? Então, ou eu posso ser também, posso tomar uma posição de negociador com algum desses perfis. Isso pode também nos ajudar nesse processo. Dentro dos princípios de transferência de tecnologia, uma das questões que, desde 2016, na verdade antes disso, com a lei de 2004, já é bastante interessante, essa condução de trabalhar tecnologia no intuito de transferir a tecnologia, esse movimento ele é mais bem percebido a partir de 2016,
tá, com o novo marco legal de ciência e tecnologia, quando traz essa perspectiva da transferência e não só da proteção. Então, com isso, esse método ele foi apresentado, é um método interessante que ele tem três princípios importantes. De que forma a tecnologia vai ser inserida no mercado? Então, uma reflexão sobre esse processo. Quem passa a ser o beneficiado num processo desse de transferência? E quais são as percepções de valor, tá, ou de valores de cada uma das partes envolvidas nesse processo? E aqui é a relação onde eu tenho a instituição, normalmente uma instituição de ciência e tecnologia de um lado, e do outro lado, uma outra organização, que tem, na verdade, uma percepção de valor junto com essa percepção da instituição, fazendo com que essa tecnologia seja transferida ao mercado, seja transferida aos beneficiados em si. Então, com esse método de organização de transferência de tecnologia, eu posso pensar, por exemplo, em algumas iniciativas. E aí você tem um estudo prospectivo do lado da oferta. Quem oferta normalmente é a instituição de ciência e tecnologia, porque ela detém essa tecnologia. Dificilmente a gente tem hoje quadros nessas instituições, tá, com algumas exceções, hoje isso tem mudado, mas que tomem um papel proativo nesse processo de oferta. Normalmente essas ofertas acontecem em vitrines tecnológicas, isso pode acontecer também em alguma ação propositiva, como feira de negócios e relações desse tipo, mas isso pode acontecer também de forma induzida dentro dessas instituições, pensando o seguinte: quem é o interlocutor? Quem que é o demandante para essa tecnologia? Eu estou ofertando, mas alguém vai receber. Quem está recebendo é uma empresa já estabelecida, pode ser uma startup que vai iniciar um processo de organização. Então, assim, eu posso então ajustar e estruturar essa forma de transferência de tecnologia dependendo desse estudo prospectivo de demanda. Então, eu posso criar uma estratégia e planejar essa estratégia de acordo com algumas dessas características. Eu tenho uma tecnologia olhando pelo lado de quem oferta, ela tem interesse dentro de uma indústria já bem estabelecida. Então, do lado da demanda, eu vou estruturar uma estratégia para poder atingir essa empresa já estabelecida. Se eu não observo isso naquela tecnologia, ou mesmo aquela tecnologia tem um nível de maturidade que ele não é tão que ele não é tão grande, o que, que vai acontecer? Eu talvez demande do outro lado uma empresa, e aí a gente pode pensar em empresas de base tecnológica, startups, que podem então pegar uma ideia, tentar trabalhar esse processo no sentido de amadurecer essa tecnologia, para que então ela possa ou se instalar no mercado, ou então prover um ganho de escala para que essa tecnologia fique mais bem adaptada para ser transferida. Tá? Então, o processo de transferência de tecnologia baseado nesse método, ele é um estudo, prospecção entre oferta e demanda, que normalmente acontece entre as instituições de ciência e tecnologia para poder efetivamente conseguir trabalhar processos de transferência. Então, esse é uma das iniciativas que hoje são disponíveis, eu trouxe essa para a gente poder pensar, mas de forma geral, independente da metodologia que vai ser aplicada, tá? É importante que esse negociador, está relacionado junto a uma instituição de ciência e tecnologia, ele tenha conhecimentos relacionados ao mercado. Então, se ele vai atuar de forma proativa ou de forma receptiva nessas ações, tá? Então, assim, eu posso tomar uma decisão, e aí a instituição é quem vai fazer isso. Eu vou correr atrás de empresas dispostas a se adaptar a uma determinada tecnologia ou mesmo receber essa tecnologia a título gratuito ou a título oneroso. Tá? No momento que isso acontece, eu vou então iniciar um processo de transferência, eu vou iniciar uma negociação com o futuro parceiro, e aí entra uma preocupação que é essencial nesse processo. Quem faz essa interlocução? E aí eu vou abrir um parênteses para a gente poder pensar um pouco a respeito disso. Quem tem mais contato e está totalmente imerso nessa tecnologia é o pesquisador, o autor, o desenvolvedor dela. Então, muitas vezes, ele, quanto pesquisador, mantém uma relação de trabalho junto à instituição, tá? Mas ele tem a sua característica de inventor como uma característica importante, mas ele não
necessariamente assume o papel de titular. Então, aí entra o seguinte: quem está buscando a tecnologia dentro da instituição, se ele procura o pesquisador, talvez ele esteja conversando com uma pessoa que não tem poderes para decidir como essa tecnologia vai ser transferida. Então, possivelmente ali eu posso criar ou propor relações que não sejam possíveis de serem cumpridas. E isso pode desgastar o processo de negociação ou mesmo afastar esses interessados. Então, quando a gente vai transferir uma tecnologia nas instituições de ciência e tecnologia, o primeiro grande aspecto é procurar o seu núcleo de inovação tecnológica, porque ele vai representar a instituição no decorrer do seu processo de organização, em termos da política de inovação dessa instituição, ou mesmo na condução de tomadas de decisão institucional em processos que envolvam transferência de tecnologia. Se eu não tenho essa figura na instituição que eu estou trabalhando, ou que eu estou percebendo que existe uma tecnologia, eu vou procurar a alta administração para que ela defina qual que vai ser o melhor caminho para poder fazer esse trabalho de aquisição de uma tecnologia. Mas nota, eu estou me colocando na posição de quem está prospectando uma tecnologia frente a uma. Aliás, na verdade, não frente, mas junto a uma instituição de ciência e tecnologia. E aí, eu posso ser também responsável pela parte da instituição de ciência e tecnologia ofertando essa tecnologia. Independente de qual lado, de qual posição eu assuma, essa empresa, tá, ou esses interessados nesse processo precisam assinar o que a gente chama de termo de sigilo e confidencialidade, antes que eu coloque a equipe técnica para poder conversar. Porque olha que interessante, dependendo da conversa que eu tenha junto a esses parceiros externos, pode ser que ele já receba a informação que ele precisava, como conhecimento, para poder simplesmente avançar em processos que ele tenha domínio, inclusive domínio em escala. Então, com isso, essa negociação, na verdade, não vai ser exitosa, ela vai morrer na primeira conversa e possivelmente esse desinteresse vai se dar porque o outro lado já conquistou o objetivo dele, que era uma informação pura e simples. Isso é possível de acontecer, então, nesse sentido, o termo de sigilo e confidencialidade, ele permite que a gente tenha um certo respaldo sobre esse processo, e aí entram as partes técnicas, tanto da instituição de ciência e tecnologia, quanto do interessado, da empresa. O pesquisador, ele vai entrar num segundo momento para poder trazer detalhe técnico. Mas no primeiro momento, antes da assinatura desse termo de sigilo e confidencialidade, não é recomendado que o pesquisador entre nesse processo, especialmente por falta, talvez, de conhecimento de, do processo de negociação e no afã, talvez, de buscar um parceiro para desenvolvimentos de tecnologia, desenvolvimentos futuros, e que, na prática, pode ser, na verdade, uma estratégia muito ruim, porque ele passa a colocar informações ou disponibilizar informações que vão ficar disponíveis às outras pessoas e que isso talvez não gere uma relação de longo prazo entre as instituições. Então, é importante que a gente pense nessa estratégia. Se o inventor ou pesquisador for o detentor da tecnologia, isso muda, porque aí ele vai ser parte importante nesse processo e também o responsável pela tomada de decisão. Então, é interessante a gente pensar também nessa situação. Hoje, os inventores, inclusive pela lei de inovação, permitem, é preciso observar também a política de inovação das instituições, mas ele pode licenciar para si a tecnologia. Então, é importante pensar a respeito dessas responsabilidades dos pesquisadores frente a um processo desse. Aqui eu coloquei um exemplo só para a gente poder entender um pouco quais são os termos colocados no termo de confidencialidade. Então, um termo de sigilo de informação, esse termo de confidencialidade e sigilo da informação eu tirei hoje de sistemas eletrônicos de informação, então, só para a gente poder pensar um pouco. De forma bastante mínima, eu posso organizar, eu posso disponibilizar a vocês também alguns modelos sobre termo de confidencialidade, mas a ideia é, eu vou assumir responsabilidades por manter o sigilo das informações que eu sou receptor. Então, para esse termo de confidencialidade apresentado aqui, quais são os compromissos?
não utilizar a informação que tiver acesso nem para benefício próprio, nem para terceiros, seja no presente ou no futuro, não efetuar a gravação ou cópia da informação, não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso à informação por meu intermédio, obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. O não cumprimento leva a responsabilidades e sanções que forem atribuídas, civil, penal e administrativamente. Então, normalmente esse termo é assinado. Eletronicamente, a gente consegue perceber que isso hoje acontece simplesmente clicando numa caixinha dizendo aceito os termos e vamos seguir. Algumas conversas, assim, alguns trabalhos anteriores, a gente tem, junto à instituição, algumas relações com outras instituições. É conhecido, por exemplo, que 87, entre 85% e 90%, não vou me lembrar o número que estava na minha cabeça era 87% das pessoas não leem esses termos os termos de privacidade, por exemplo, associados à rede social. Então, quando você vai entrar num processo desse, vai aceitar fazer parte de uma rede social, você clica, tem conhecimento dos termos e aceito. 80, um pouco menos que 90% das pessoas simplesmente passam sem efetivamente conhecer esses termos. Então é importante que, quando tecnologia, os termos de confidencialidade sejam conhecidos entre as partes, porque isso vai poder, inclusive, dar segurança para ambas as partes para poder avançar de forma mais tranquila no processo de negociação. Então, para se preparar para um processo de negociação, é importante, eu coloquei aqui agora 3 pontos que são importantes. Primeiro, analisar de forma preliminar, isso vai ter que ser feito pela própria equipe, cada item mais comum desse processo de negociação. Se você está fazendo uma negociação pela primeira vez, tá? A gente, na verdade, acaba tendo uma característica de negociar praticamente várias vezes ou em várias situações do nosso dia a dia, mas pensando em relações institucionais, é importante que esses itens sejam identificados. E para cada etapa da negociação, a gente vai ter alguns pontos. Eu vou colocar esses itens um pouco mais para frente de uma negociação típica, só para a gente poder ter uma certa ter alguns parâmetros, tá? Para poder organizar. É interessante que a gente leve também uma pauta mínima para cada rodada de negociação. Então, uma etapa de negociação, ela pode não necessariamente ser o equivalente a uma rodada de negociação. Quantas reuniões ou quantos processos eu vou ter junto com aquela outra equipe de negociação? Pode ser que eu tenha que fazer uma negociação numa etapa única, numa única rodada. Tá? Feiras de negócio trabalham com essa hipótese, que eu tenha, durante aquele tempo de um dia, a especificidade de garantir a condução de uma negociação até a finalização desse processo. E ali eu posso ter rodadas de negociação ao longo do dia. Algumas negociações demandam mais dias, e aí essas rodadas de negociação são um pouco diferentes, mas elas podem ter essa característica de levar consigo, ou levar em cada rodada de negociação, a organização de várias etapas. Tá? Ao final do processo de negociação, a gente vai finalizar e registrar essa negociação. E aqui eu vou apresentar para você o que a gente chama de folha de termos, tá? Que são, na verdade, um sumário executivo de todos os pontos de negociação que foram levantados junto com esse parceiro, tá? Junto com essa outra parte. Aqui eu estou colocando algumas etapas, então eu vou passar, a ideia aqui é direcionada realmente para um processo de negociação de transferência de tecnologia, mas a intenção é a preparação para a negociação. Então, se esses contatos preliminares, essa manifestação de interesse, então toda a organização anterior a esse processo, quem é a pessoa com a qual eu estou fazendo esse trabalho, tá? Então, eu vou ter que caracterizar as partes no segundo momento. Quem são os parceiros? Eu sou representante de uma instituição de ciência e tecnologia? Qual instituição? Qual é a política de inovação? Quais são as características que eu tenho para poder negociar uma tecnologia? Quem é o outro parceiro?
como que ele se posiciona? Ele tem estatuto? Ou ele é uma empresa privada que vai trabalhar de uma maneira que o mercado já identificou alguma informação ou que eu tenha alguma informação complementar? Então é importante a gente ter ideia de como é que são essas partes. Dessa outra parte, é uma relação nacional, é uma relação internacional? Então, como que a gente vai identificar isso? Então, isso tem que estar muito claro. A tecnologia em si. O que que é necessário licenciar dessa tecnologia? Aqui eu estou pensando no licenciamento, ela pode ser, na verdade, algo vinculado à cessão da tecnologia, então eu posso estar cedendo a tecnologia, eu posso estar cedendo o know-how, eu posso estar licenciando uma tecnologia, e aí com isso eu vou trabalhar em cima do que é possível ser feito, tá? Essa tecnologia foi concedida, ela não foi concedida, ela está em período de graça, ou ela está, assim, ela não foi depositada ainda, mas está em período de graça. Então, existem várias situações que a gente vai, então, identificar a respeito da tecnologia para poder realmente ter consciência do que é o que está sendo negociado ali. E, de fato, o objeto da negociação. O que é permitido fazer com essa tecnologia? Tá? Então, assim, vai ser definido que o processo é por licenciamento, ele é exclusivo, ele é não exclusivo. Então, eu vou ter que trabalhar num processo onde eu tenha consciência plena de qual é o objeto da negociação. Tá? O objetivo financeiro, quanto custa essa tecnologia, mesmo que ela custe, ela seja ofertada a título gratuito, mas é importante que essa tecnologia seja definido junto ao parceiro como que seria essa relação, se há custo envolvido, qual é esse custo, e se vai ter alguma reparação financeira sobre esse processo. O que está sendo pretendido também tem que estar sendo apresentado de forma muito clara. É necessário que sejam feitas atualizações ou mesmo manutenção? Aqui nós estamos falando principalmente dessa relação com, por exemplo, tecnologias que envolvam software, tá? Então, o que que vai acontecer com essa tecnologia no futuro? Uma tecnologia, ela vai precisar se adaptar frente a alguma característica. Software, ele se adapta realmente, ele precisa ser adaptado em tempos muito curtos. Então, é importante pensar estratégias diferentes quando a gente vai trabalhar um software, quando a gente compara, por exemplo, uma transferência de tecnologia ancorada numa tecnologia que seja uma patente de invenção. Então, vai precisar garantir essa atualização, vai haver manutenção desse processo. Qual é a característica? Então, é importante entender o que que vai acontecer com essa tecnologia no futuro. Quais são as estratégias e vantagens desse negócio? Quais são os prós e contras? A tecnologia vai precisar ser, é, ela está, na verdade, num estágio muito inicial, ela vai precisar ser melhorada. Então, isso pode ser entendido como uma desvantagem. Por outro lado, ela é uma tecnologia que está protegida, então ela pode, na verdade, ser usada como, como uma tecnologia que tem a expectativa do direito de proteção na forma de monopólio. Então, isso leva uma vantagem mercadológica para esse parceiro. Então, essas relações de vantagem e desvantagem, elas precisam estar bem claras. Então, qual é o motivo, qual a estratégia adotada, isso vai depender de cada caso que for sendo trabalhado, mas é importante que a gente tente levantar quais são os prós e contras para cada tecnologia. Essa avaliação final, na verdade, aqui está escrito como quais os prós e contras, mas seria uma definição de fato desses prós e contras para aquilo que possa ser objeto de negociação. Então, de repente, uma tecnologia que ainda precisa ser trabalhada para ganho de escala, então ela não está totalmente madura, eu posso negociar o tempo de amadurecimento dela junto com esse parceiro. Eu posso negociar um desenvolvimento conjunto com esse parceiro para que essa tecnologia, depois de trabalhada junto com esse parceiro, ela ganhe maturidade, ela seja reorganizada, então isso passe a ter um novo desenvolvimento. Então esse é um ponto que a gente precisaria pensar para tentar avaliar até a relação de quais os limites que eu vou estar disposto também a negociar junto a esse processo de negociação. Tá? E a finalização de um processo é justamente a condição de registrar aquilo que foi acordado entre as partes. Aqui eu vou colocar alguns pontos que são considerados cruciais no processo de transferência e principalmente na questão do sucesso de uma negociação. Tá? Essa titularidade nos casos de pesquisa e desenvolvimento, então eu vou
eu vou trabalhar a transferência de tecnologia. Pela lei brasileira, o desenvolvimento ou o aprimoramento de uma tecnologia é de quem aprimora. Então, de forma geral, definir durante esse processo que a titularidade desses desenvolvimentos futuros sejam definidas já nesse trabalho de transferência de tecnologia que está sendo organizado, é interessante. Outra coisa, eu estou lidando com licenciamento, onde a titularidade permanece com o titular anterior e eu estou alugando uma tecnologia, vou chamar dessa forma, ou eu estou cedendo a tecnologia, fazendo com que essa titularidade não mais seja do titular anterior. Então, assim, a instituição ceder uma tecnologia, ela vai, na verdade, abrir mão do direito de titularidade, vai transferir isso a um terceiro. Então, a titularidade, para os casos de P&D, é bastante importante. O que, que eu estou tendo como proposta de negociação? Eu estou transferindo a titularidade ou eu estou licenciando a tecnologia? Então, é importante a gente pensar nessas diferenças. O sigilo, então, muitas vezes esse processo de desenvolvimento conjunto, ele tem algumas características de que as instituições de ciência e tecnologia, elas têm alguns requisitos, inclusive de divulgação de informação. Então, muitas vezes, esses desenvolvimentos que são mais robustos geram muita informação. Então, a publicação dessa informação, ela precisa estar também sendo trabalhada durante esses contextos de negociação, porque isso pode ser um grande dificultador. Eu tenho uma tecnologia que vai ser negociada, o pesquisador relacionado ao processo, ele está vinculado a um programa de pós-graduação, e ele tem necessidades de publicação, e ele entende que a publicação, junto com o processo de transferência de tecnologia, precisa acontecer. E aí é uma questão de realmente negociar a forma de como isso vai acontecer. Em casos gerais, o que a gente tem aqui a gente pode presumir que a forma de divulgação dessa informação, quando o desenvolvimento é conjunto, depende também dessas autorizações desses dois. Vamos pensar assim, a negociação acontece por duas partes, mas a divulgação de alguma informação dependeria dessas duas partes, porque existe uma relação de divulgação de informação, ganho de conhecimento da ICT, mas existe uma relação também de mercado importante que a empresa vinculada precisa talvez não colocar essa informação num determinado momento, porque ela pode abrir informações importantes para concorrentes, e isso pode dar a ela desvantagens mercadológicas. Então, é importante equalizar esse processo. A relação de remuneração é outro ponto importante também, se isso vai ser de forma onerosa, como que vai se dar essa remuneração, como que vai se dar esse recebimento de royalties, como que a gente vai ter a identificação, por exemplo, se nessa transferência de tecnologia vai ser feito o que a gente chama de um upfront, que é como se fosse um adiantamento, assim, é um pagamento no ato da assinatura para poder, então, avançar nesses processos de transferência de tecnologia. Então, a negociação ela pode ter algumas dessas características. Trabalhar em cima de segurança jurídica, então, dentro de um contrato de transferência, então, toda a organização de transferência de tecnologia ela vai se dar mediante uma relação com segurança. Então, essencialmente, hoje, o que a gente tem é um contrato de transferência de tecnologia, seja entre empresas públicas, público-privadas, ou entre empresas privadas. Tá? Então, normalmente, essa transferência ela vai se dar na forma de contrato. Tá? E o prazo para aplicação dessa tecnologia. Então, eu posso transferir a tecnologia a um terceiro, mas eu posso também exigir que no prazo de 2 anos aquela tecnologia seja colocada no mercado. E se a pessoa que recebeu a tecnologia não colocar isso em prática, quais são as sanções, quais são as características? Ela perde o direito de colocar ou de ter o licenciamento daquela tecnologia, vai abrir mão para um parceiro, vai prorrogar esse prazo? Como que acontece isso? Isso também tem que ser acordado, tá? Aqui são alguns pontos. Essa questão da negociação eu comentei, mas é importante reforçar, mas ela vai ser registrada na forma final de um contrato. Tá? Essas negociações, é importante que a gente pense sempre em focar na identificação das melhores condições para todas as partes envolvidas, lembrando que especialmente as relações de transferência de tecnologia, elas têm a característica de se manter um relacionamento entre as partes
por pelo menos durante um tempo que essa tecnologia está sendo adaptada por esse parceiro. Então, se eu for pensar em termos temporais, um processo de transferência de tecnologia pode dar início a uma relação institucional de longo prazo. Então, isso é bastante interessante. Então, o direcionamento para um tipo de negociação em que todos os parceiros enxergam valor nesse processo, numa relação tipo ganha-ganha, é bastante interessante e algo que é pretendido, tá? Então, nesse sentido, é importante também ter plena consciência sobre como parametrizar esse processo de negociação. O que é esse parâmetro? São as relações de limite. Então, quando você chega no processo de negociação, você não tem, no primeiro momento, a obrigação de fechar um negócio. Eu posso ter relações diferentes quando a gente leva esse tipo de negociação para outras características, por exemplo, relações do privado, tá? Essencialmente relações privadas, compra e venda. Então eu tenho outras relações ali para poder ter a obrigatoriedade da venda, recepção, por exemplo, de comissões e coisas dessa natureza. Quando a gente entra numa negociação de transferência de tecnologia, a obrigatoriedade da transferência não é o primeiro ponto a ser trabalhado. E sim, a gente pensar nos parâmetros que são os limites para que essa negociação ou esse processo de negociação seja vantajoso para ambas as partes. Então, com isso, é importante entender o que é negociável. E aí, por exemplo, no caso de uma ICT, de uma universidade, ela ela tem o poder de negociar de acordo com a política de inovação que ela aprovou. Então, com isso, você tem os parâmetros legais de uma relação de uma ICT pública, e aí você tem, por exemplo, características dessa instituição para poder prover limites frente a esse acordo que vai ser negociado. Então, existem situações que são inegociáveis também dentro desse processo. Então, se a gente for parar para poder pensar a respeito disso, o que não seria negociável? A forma de uma transferência de tecnologia exclusiva. Um processo de transferência exclusivo, ele depende necessariamente por requisitos de lei que o processo seja via um chamamento público, a abertura de um edital. Então, se eu vou negociar de forma exclusiva uma tecnologia com uma universidade, com uma instituição de ciência e tecnologia, eu não posso, como instituição de ciência e tecnologia, aceitar um tipo de, assim, de parâmetro de negociação que presume que eu estou trabalhando com eles de forma exclusiva. Então, isso não pode ser feito. Então, eu não posso abrir mão de uma relação dessa. Então, isso eu posso chamar de uma cláusula pétrea, eu não posso abrir mão. Então, nessa condição, infelizmente, o processo não avança. Em outras relações, a gente vai ter a parte da política de inovação como instrumento para dar segurança dentro desse processo, além da legislação em vigor. Tá? Então, nisso, é importante pensar também o que eu pretendo, o que eu quero e o que a outra parte tem. Então, essa patente, tá, ela pode estar depositada, ela pode estar concedida. É necessário haver parceria para fazer com que essa tecnologia alcance o mercado. Então, o que de fato eu tenho? Tá? E o que de fato eu desejo com aquela transferência de tecnologia? Eu quero trabalhar um processo de desenvolvimento, em termos de P&D. Ok, então vamos desenvolver esse processo de negociação com esse intuito. Então pode ser que o primeiro aspecto não seja simplesmente a venda da tecnologia, o licenciamento oneroso da tecnologia, mas sim um desenvolvimento conjunto para que aquela tecnologia consiga ganhar um pouco mais de musculatura, um pouco mais de robustez, para que ela consiga de fato ser incorporada ao mercado e disponível à sociedade. Então, assim, o que eu quero e a outra pessoa tem, e outra, o que eu tenho que a outra parte precisa. Se eu tenho uma tecnologia que foi protegida, seja ela já com a patente concedida ou algo que foi, na verdade, apenas protegido, mas ainda está em processo de avaliação junto ao INPI, eu tenho um grande potencial de mercado para um determinado segmento e que se aquela tecnologia for aceita como uma tecnologia junto ao INPI, eu tenho a possibilidade de entrar num processo de negociação, assim, num processo de disponibilização na forma de monopólio.
Então, é importante a gente entender o que a gente tem. Se a tecnologia não foi concedida ainda, eu tenho uma expectativa de direito. Então, na verdade, eu tenho uma característica diferente, ou eu tenho, na verdade, um bem que ainda não me dá tanta segurança para poder falar sobre a exploração comercial na forma de monopólio. Mas de forma, assim, de forma indubitável, assim, de forma, sem dúvida alguma, o que eu tenho é o quê? Conhecimento sobre aquela tecnologia, e esse conhecimento também tem valor. Tá? Então, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, aí é uma estratégia também de negociação, que é o BATNA, que é a melhor alternativa para poder tentar fechar o acordo pensando o seguinte: e se tudo der errado, será que eu tenho um plano B? Então, se eu fizer, assim, o que fazer se tudo que eu propus inicialmente foi equivocado? Será que eu consigo trazer uma nova proposta para poder conseguir fechar esse acordo, que ainda seja vantajosa no sentido de organizar esse processo de transferência de tecnologia, mas eu posso utilizar o BATNA para outras relações também, tá? Seria como se fosse um plano B. E aí, aqui eu estou trazendo algumas informações para a gente poder pensar a respeito desse plano B. Quais são as alternativas no caso de um impasse? Então, nesse sentido, o negociador precisa avaliar os cenários, as suas opções, nesse caso de algum impasse na negociação, ele vai depender dessa habilidade de conseguir perceber esses cenários. Tá? Nesse sentido, quais são as possibilidades que eu tenho frente ao impasse? Eu vou tentar, então, avaliar uma lista de alternativas para poder, então, entender e examinar essas melhores alternativas para tentar elencar vantagens e desvantagens de cada uma delas. E aí, pensando também nesse cálculo, assim, no que a gente fala aqui no item 3, que seria calcular a reserva que você tem, seria qual a parte do negócio que a princípio você poderia abrir mão? Existe alguma posição que seja mais flexível que outra, tá? Seja, aqui eu estou colocando pagar ou para poder receber, mas no sentido da entrega ou da recepção dessa tecnologia, tá? Ou do bem, da moeda de troca que a gente está analisando. Então, analisando e listando essas alternativas, tem algo que tem possibilidade de que eu seja mais flexível, que eu possa abrir mão? Porque se tiver, então, frente a essas relações, eu vou ter um pacote de termos, uma relação bem definida frente às alternativas que eu tenho, para que você possa, então, ofertar ou aceitar frente a essa negociação como um plano B. A questão é, se eu tomei a decisão de buscar talvez essa melhor alternativa para esse plano B, e eu apresentei essa minha melhor alternativa, a sugestão que eu dou é que esse também seja o seu limite. Então, por quê? No momento que você apresenta essa informação como melhor alternativa, como plano B, ah, mas eu vou ter um plano C. Você talvez possa cair em descrédito. A sua posição começa a ficar extremamente frágil frente ao outro negociador e possivelmente esse negócio não vai ser vantajoso nem para você, nem para a instituição que você está representando. Então é importante que você tenha essa consciência, inclusive dos limites, dos seus limites de negociação frente a esse parceiro. Então, nessa situação, o BATNA define um plano B, mas nesse processo de negociação é interessante que talvez você busque um outro parceiro para que você tenha, então, condição de analisar melhor o negócio e avaliar talvez um novo processo de negociação. Mas nesse caso aqui não existe plano C, tá? Então, a intenção é que você fica realmente bastante vulnerável quando você começa a abrir mão e nesse sentido a sua posição possivelmente vai ser algo ruim, tá? Para a instituição que você está representando, principalmente. E a condição de finalizar uma negociação é que esse melhor acordo é aquele que gera valor para ambas as partes. Então, pode ser que, dependendo do processo de construção dessa negociação, você tenha que avaliar se realmente é possível ter um acordo. Pode ser que a melhor solução num processo de negociação seja não ter acordo, porque com isso você garante muitas vezes a relação entre as duas instituições sem ter um prejuízo,
tá? Entre elas, por uma relação talvez abusiva de uma das partes. Então é interessante pensar que a construção de um processo de negociação gera valor para as duas partes. Se isso não foi conquistado, é interessante reavaliar se esse acordo ele será possível, tá? Então isso é um ponto. A outra coisa é finalizar e registrar essa negociação. A folha de termos é um ponto. Eu vou passar uma folha de termos para que vocês possam ter um registro para a gente poder organizar. Eu vou passar isso para vocês. E uma outra relação é que, recentemente, em outubro do ano passado, a Advocacia Geral da União, dentro de uma Câmara de Ciência e Tecnologia, ela liberou uma coletânea de pareceres e instrumentos jurídicos do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Então, aqui, principalmente, estão os contratos de transferência de tecnologia que envolvem ICTs que são públicas. Tá? Então, nesse sentido, conduzir um processo de negociação, a folha de termos vai ajudar a registrar essa relação para que você consiga, então, construir esses pareceres, ou construir, desculpa, esses instrumentos jurídicos, nesse caso, nós estamos falando especialmente dos contratos de transferência de tecnologia, para poder organizar essa relação entre, entre essas duas partes. E aqui eu queria, bom, com isso eu vou disponibilizar também esse material para vocês, mas a ideia é que a gente consiga, então, frente ao que a gente viu até agora, conversar um pouco a respeito de processos de negociação. Alguém aqui já negociou alguma coisa? Vocês querem comentar se a informação de agora foi útil para a gente poder, então, pensar um pouco a respeito dessas relações? Está aberto o microfone. Quem quiser comentar, fica à vontade. As inscrições estão abertas. Alguém colocou, desculpa, eu não vi o chat até agora. Ok, Simão, a palavra é sua. Professor, é muito útil, sim, tudo isso que está sendo colocado aí, porque além dos parâmetros básicos de um processo de negociação, tem as especificidades quando se trata de transferência de tecnologia. Eu estou achando muito interessante. Eu só queria chamar a atenção aqui, quando você disse se a gente já participou de um processo de negociação, eu, né, devido à minha trajetória no serviço público, em vários órgãos, participei de vários. Agora, uma coisa que eu considero importante, muito importante na negociação, além de você conhecer com quem você vai negociar, é você ter o que a apostila chama de plano financeiro, né? Mas uma planilha mínima de resultados, de custos do que você vai negociar e da projeção de resultados que aquele objeto de negociação possa proporcionar. Porque com base nesses valores, você tem um volume de informações que te dá mais abrangência de negociar. Agora, sem dúvida, né, é importantíssimo você ter o plano B e até o plano C, né, quando você falou do Batina aí. Mas, assim, e lembrar que processo de negociação, a gente não negocia um objeto, né, a gente constrói uma relação de negociação, né, porque produz uma tecnologia hoje, uma situação, né, mas amanhã outras serão produzidas e outros parceiros, enfim, clientes, outros cooperados, né? O processo de negociação, na verdade, na minha visão, não é só simplesmente um momento, né? Pelo contrário, eu acho que é uma relação. Uma relação que é construída, que é estabelecida. Por isso que ela tem que ser ganha-ganha para que seja mantida, né? Seja duradoura e vantajosa para ambas as partes. Não, com certeza, Simão, essa experiência que você está trazendo, eu entendo essa relação de organização junto ao tempo, esse planejamento financeiro, a questão da vantagem que pode ser trazida, inclusive potenciais riscos que ela pode trazer no futuro. Eu acho que tudo isso é parte importante nesse processo, mas aí entra também um outro ponto que eu acho que é relevante nesse momento, é que a gente precisa entender qual é o estágio de desenvolvimento daquela tecnologia. Então, uma transferência de tecnologia, ela pode estar acontecendo com uma tecnologia já muito bem estabelecida ou uma tecnologia bastante incipiente. Então, ter consciência do que a gente tem para poder conduzir um processo de negociação de tecnologia é essencial. Às vezes, o que a gente percebe são situações importantes que a gente tem que identificar a priori, mas o pesquisador que detém o conhecimento daquela tecnologia
mas ele está afastado da relação comercial, que a empresa tem a logística de distribuição, capacidade de escala, tudo isso, e muitas vezes essas coisas não se encaixam. Por quê? Os tempos são diferentes. E aquela tecnologia ela não está madura o suficiente para poder chegar na indústria e ser colocada talvez no mercado. Vai precisar de um tempo de adaptação. E muitas vezes nessa relação, que é um relacionamento, muitas vezes um relacionamento duradouro, tá? Que se espera dentro desse processo, ele pode começar com uma tecnologia incipiente, mas ele vai ser construído a partir desse primeiro contato para uma relação talvez de muito longo prazo. E aí, com isso, o que se pretende na transferência de tecnologia é justamente que ambas as partes recebam assim, reconheçam e consigam justamente trabalhar esses valores, mesmo que a tecnologia seja transferida de forma gratuita, tá? Então, assim, eu posso ter que optar ou entender se aquele parceiro é um parceiro que seja interessante para receber aquela tecnologia de forma gratuita. Então, o interesse da transferência, ele vai para além simplesmente da efetivação da entrega de uma tecnologia, mas ele vai também pensando o seguinte: aquele parceiro é capaz de colocar aquela tecnologia disponível para a sociedade? Porque se a gente identificar que ele não é capaz, tá, pode ser que a gente tente buscar um novo parceiro que tenha essa habilidade, ou que seja mais, ou que essa forma de disponibilizar a tecnologia seja mais efetiva. Tá? Então, assim, são alguns pontos. Sim. Eu te agradeço pela contribuição. Fica à vontade, você desculpa, te interrompi. Não, estou só concordando com você e eu fico aqui imaginando uma série de informações, de custos e projeções que podem ser calculadas, né? Fico pensando assim, por exemplo, quando se produz uma tecnologia na universidade, né? Você vai mencionar custos disso, acho que envolve matéria-prima, uma série de coisas, o horário dos pesquisadores, né? O salário que eles dedicaram, a energia que foi utilizada, os equipamentos que foram comprados para tudo aquilo, né? E envolver tudo isso, né? Na discussão, no debate, na negociação, né? Você levantou um ponto que é interessante. Será que esses custos todos fazem parte da tecnologia? Esse é um aspecto importante. A precificação é um Em se aspecto tratando importante. da geração dela, presumo que sim, né, Juan? Eu até entendo, Simão, mas eu queria colocar uma coisa para a gente poder refletir. Aqueles insumos comprados para desenvolver essa tecnologia, eles foram comprados não para desenvolver a tecnologia, muitas vezes, mas decorrência de avanços e conhecimento, gerou-se uma tecnologia. Sim. Então, é interessante que a gente possa também, por exemplo, fazer essa reflexão, só para a gente poder entender, e eu passo para o Paulo na sequência, para a gente poder entender o seguinte: quanto custa uma transferência de tecnologia e quando, de fato, se efetiva essa relação? Se eu for pensar, por exemplo, a FAPEMIG hoje, no estado de Minas Gerais, é a empresa que mais, é a fundação pública que hoje tem o maior know-how em transferência de tecnologia no estado. Então, com mais de 700 tecnologias, esse número é um pouco mais antigo, mas é bastante expressivo, tá? Para a gente poder pensar a respeito desses contextos de transferência. Quanto são valores que se negocia uma tecnologia? A maioria esmagadora são valores abaixo de 50 mil reais. Tá? Muitas delas, inclusive, valores bem abaixo disso. Então, se a gente pensa, por exemplo, em precificar toda a hora dedicada, toda a organização, pode ser que a gente inviabilize um processo de transferência que pode gerar outras relações de valor. Então, é importante a gente ter condição de balancear essas relações para entender qual é, de fato, o objetivo da transferência de tecnologia. Então, dependendo da política de inovação da ICT, pode ser que seja, por exemplo, repartir benefício. Então, pode ser que ela opte em Entendi. não receber valores, Uhum. mas garantir, por exemplo, que a tecnologia chegue naquelas pessoas que se beneficiarão dela. Sim. Então, vou pegar, por exemplo, tem uma tecnologia interessante, uma tecnologia social desenvolvida pela UFMG chamada Pão Forte. Então, assim, que é uma mistura pronta de altíssimo grau nutricional que precisa, assim, pensado, por exemplo, como tecnologia social. Então, se eu for tentar transferir isso ao Estado para que ele desenvolva ações, e aí pensando em subnutrição ou tentar enfrentar relações dessa natureza, se eu for pensar em título oneroso, essa tecnologia ela não vai ser colocada, por exemplo, em prática. Por quê? O interlocutor é o Estado. Então, a aquisição pelo Estado pode ser inviabilizada por várias ações. A gente vivencia hoje
um momento de, assim, de grandes dificuldades relacionadas a instituições públicas, e principalmente o orçamento das instituições públicas que vem decaindo ao longo do tempo. Então, se a gente for parar para poder pensar dessa forma, ter uma instituição pública como receptora de tecnologia, a gente tem que avaliar quais são as formas como eu tenho que trabalhar esse processo. O Pão Forte é uma dessas tecnologias, e aí fica uma questão. Eu só vou licenciar se a gente estiver recebendo, por exemplo, me dediquei talvez 2, 3 anos por aquela tecnologia, então eu vou receber honorários por aquilo. Pode ser que não necessariamente. Então, cada Uhum. caso precisa ser avaliado de forma particular. Estou colocando um exemplo de tecnologia social. Sim. Podemos pensar em outras possibilidades também. E Mas daí depende muito da sim. política interna, né, da instituição de ciência e tecnologia, conforme que como está o plano diretor dela, né, Se a gente for as pensar, normas internas, né? se for pensar, o plano de desenvolvimento institucional vai dar uma certa diretriz, a política de inovação também dá essa diretriz, mas essencialmente, Simão, é a tecnologia em si. Eu acho que a gente tem que sempre pensar na questão do caso concreto e analisar e planejar a transferência desse caso concreto. Sim, Porque pensando nisso, eu posso ter uma tecnologia social que o sentido dela seja repartição de benefício e usar a estrutura da universidade ou da instituição. Nesse caso é uma universidade, foi o FMG. Mas trabalhar essas relações de forma que você consiga, com a força dessa instituição, promover essas questões de repartição de benefícios, seja interessante. Pode ter outra situação que talvez seja diferente, que aí você vai ter, na verdade, uma tecnologia voltada a um processo produtivo sim, específico. Aí é questão, por exemplo, vamos trabalhar a melhoria de beneficiamento de celulose. Tudo bem, eu estou negociando com quem? Com uma grande empresa multinacional. Então ali você tem uma outra relação que pode ser colocada dentro desse processo. sim, entendi. Muito bom. Não, ótimo, obrigado, viu, Simão? Vou passar para o Paulo, levantou a mão. Paulo, a Eu que palavra é sua. agradeço. Seu microfone está fechado, Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Juan. Boa noite. Então, Juan, eu ia colocar justamente esse ponto que você colocou no final, né? Porque eu acho que quando a gente vai falar de negociação com a instituição pública, é muito complicado, às vezes, você dosar valores, se é interessante segurar, não segurar, porque eu achei muito interessante dois pontos que você colocou. É interessante negociar ou não negociar? E ou então abortar, né, o processo de negociação, se você vai criar ou não um conflito. Mas essa questão de valor, igual você falou, as tecnologias da FAPEMIG são negociadas, na maioria das vezes, abaixo de 50 mil, né? E colocar os valores que gastou tudo isso, não gastou tudo isso. Na instituição pública, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque não é o que eu tenho convivido. Mas na instituição particular, eu já olho por outro viés, né? Talvez uma visão até bem mais capitalista, porque às vezes o que você gastou é um valor ínfimo, comparando com o benefício que a tecnologia que você criou vai gerar. Então, na verdade, você dá um salto bem lá na frente, um valor muito mais avançado, que vai até permitir você desenvolver novas tecnologias ou partir daquela tecnologia como base para avançar ela. O que eu vejo hoje, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra de um professor justamente de biotecnologia, ele trabalha com melhoramento, trabalhou até com a Monsanto, hoje ele é pesquisador da USP, e ele criou uma empresa de desenvolvimento genético de plantas com base nas mudanças climáticas, e ele trabalhava em parceria com a Monsanto. E ele colocava justamente isso em ponto. Os pesquisadores hoje no país, eles desenvolvem a pesquisa, mas eles não conseguem ter uma dimensão do valor monetário que aquilo que eles produzem é capaz de alcançar. Então, a minha visão hoje nessa questão do negócio é mais agressiva. Talvez esse seja meu perfil. Eu gastei 10, mas isso é muito importante, eu vou pedir 500. E se colar, colou. E se valer, vai ser vendido. Essa seria a minha visão do negócio. Talvez tenha até uma explicação psicológica sobre isso. Tem aquela questão a partir do momento que você compra, se é seu, você acha que aquilo vale mais.
Mas o meu perfil, a minha visão diante dessa questão de negociação é essa. É dosar tudo e ver o quanto que aquilo vai ser benéfico, né? E tentar pôr valor nisso. Ô Paulo, é interessante essa sua fala, porque a partir do momento que a gente tem, por exemplo, a precificação é um problema. Na verdade, não é que seja um problema, mas é um parâmetro que muitas vezes é de difícil organização. Precificar é uma relação importante, precisa ser feito. O Simão colocou de uma forma muito, muito importante, muito interessante essa questão de avaliar, inclusive no tempo, tá? Então, assim, eu vou precificar algo, mas eu vou precisar avaliar isso também no tempo, que é uma relação que muitas vezes a gente tem valores sendo relacionados a isso. Vou te dar um exemplo. Pode ser que algumas instituições estejam buscando o seu reconhecimento como capazes de transferir tecnologia. Então, transferir a tecnologia, mesmo que seja gratuito, seja mais importante nesse momento, uma vez que não ter nenhuma transferência de tecnologia é algo que a coloca de forma diferente frente a outras instituições. Então, pode ser esse o objetivo dela naquele momento. Aonde que isso vai entrar? No processo da gente organizar o planejamento daquela negociação. Os valores associados. Aí eu entendo também que essa relação ela sempre é caso a caso. No ponto que está sendo colocado aqui, a principal relação é quem está responsável pelo processo de negociação precisa ter autonomia para fazer isso e ser, vou chamar de acreditado para isso. Então, por exemplo, você responde pela instituição a qual é detentora dos direitos de titularidade daquela tecnologia? Se sim, ok, você vai ter total condição de negociar a tecnologia. Se você não tem esses poderes, tá? Não lhe cabe essa negociação. E se o outro parceiro, por exemplo, recebe essa iniciativa ou essa investida de uma pessoa que não é responsável por um processo, assim, aí o que pode acontecer? Na verdade, pode cair em descrédito toda essa relação entre as instituições. A gente tem visto, assim, atualmente, diversas situações, talvez a compra de vacinas hoje, que é uma transferência de tecnologia, assim, a disponibilidade das vacinas hoje é uma característica interessante. A negociação precisa ser direta, passa por intermediário, esse intermediário ele está realmente autorizado pela empresa para poder fazer a venda. Tudo isso vai depender justamente de quem é a pessoa certa a trabalhar dentro de um processo de negociação. Eu tenho poderes para poder fazer isso ou eu não tenho poderes? E na administração pública é estritamente assim, necessário que você tenha, na verdade, esses processos de forma muito clara, muito transparente, porque isso normalmente passam por processos de licitação, nesse caso de compras, tá? Estou falando de compras especificamente por causa das vacinas, mas com relação principalmente à questão da transferência de tecnologia, os pareceres passam pela Procuradoria-Geral da União. Então, você vai precisar trabalhar dentro de um processo que é extremamente bem organizado e legalmente assistido pela PGF. Então, assim, estou pensando pelas instituições públicas, tá? Nas instituições privadas, os seus jurídicos que vão trabalhar com essa relação de identificação e verificação de realidades jurídicas. Então, você não tem essa relação da estrutura pública, tá? Então, você tem uma outra relação entre essas partes. Privado, ok. Público-privado, eu tenho algumas relações que são diferentes. Então, eu tenho que entender naquelas etapas quais são as partes envolvidas para poder também entender o seguinte: qual é a forma de condução desse processo? E aí são os pontos que eu queria que eu trago aqui para a gente poder refletir. Porque o processo de negociação vai precisar entender, quem for trabalhar esses processos, como negociador, vai precisar entender um pouco dessas características e minimamente esse planejamento inicial te possibilita um avanço enorme nesse processo, tá? Inclusive para poder garantir fechar um negócio ou sair dele, tá? Como o final dessa negociação. Ficou claro, Paulo? Ficou, Juan. Obrigado. Ok. Simão, você tinha levantado a mão, depois baixou. Se alguém quiser fazer algum comentário, Só um tá comentário, aberto. professor, é que no
Você falou da questão da vacina, eu me lembro que a Pfizer teve um comportamento parecido com aquela abordagem que você fez em relação a disponibilizar uma tecnologia. Parece que no início ela queria fazer do Brasil uma vitrine em se tratando de vacinação, né? Daí as negociações não avançaram, uma série de coisas aí estão rolando, mas parece-me assim que ela queria vender essa tecnologia da vacina de um preço mais brando para também se oportunizar desse momento também, né? Que as regras estão mais flexíveis e tudo devido à pandemia. Então, assim, embora ela seja uma empresa, seria de particular para público, ela estava tendo um comportamento mais ou menos parecido dentro daquilo que você falou, né? Eu vou disponibilizar de uma forma mais, um valor mais brando, mas também vou me oportunizar com a visibilidade que eu vou alcançar no mundo com toda essa vacinação em massa. Ô, Simão, eu concordo. A questão, por exemplo, de ter o mercado brasileiro. E aí, a questão é o seguinte: se a vacina da Pfizer, eu vou colocar da forma como a gente está tratando aqui, ela foi disponibilizada, se ela tivesse sido disponibilizada, possivelmente a gente teria uma quantidade de imunização realmente muito maior do que está hoje. Isso sem sombra nenhuma de dúvida. A questão é, no momento que a Pfizer entra no mercado brasileiro com a disponibilização talvez de uma quantidade, 40 milhões de doses, 70 milhões de doses, esse volume poderia ser variável, inclusive depende. Naquele momento, seria oportuno. Quando passou o momento, os preços vão ser diferentes, a relação de possibilidade de entrega vai ser diferente, a característica, por exemplo, de capacidade produtiva e disponibilidade dessa vacina no mundo vai ser diferente. Então, todas essas relações passam a ser consideradas, e o tempo para a tomada de decisão para essa negociação é Sim, essencial para esse processo. Então, sim, negar, por exemplo, durante um processo de negociação, sair desse acordo, vai gerar um impacto. A relação é, o acordo ali poderia ter sido feito? Sim, houve uma opção em não fazer. Qual que foi o reflexo disso? A gente vivencia hoje uma relação de talvez questionamentos e outras relações que vão ser importantes e que, de fato, prejudicaram, no meu ponto de vista, é uma relação pessoal. Assim, hoje a questão sanitária no Brasil. Então, assim, essa dificuldade no processo de tomada de decisão, havendo recurso financeiro para execução, e no momento que estava sendo discutido, ok, existiam elementos. Se algum elemento ali não foi capaz de fazer uma tomada de decisão pensando no benefício, nesse valor mútuo entre as partes, tomou-se uma decisão no entendimento equivocada e que precisaria ser revista e se tiver responsabilização tem que ser responsabilizado sim. A questão é, isso vai acontecer não só naquele ponto, mas com qualquer transferência de tecnologia ou com qualquer outra negociação que a gente possa levar junto à nossa carreira, seja profissional, seja acadêmica, seja representando alguma instituição. Então, é interessante a gente poder pensar que ao sim. negociador, ele assume essa responsabilidade. E o resultado desse processo, ele pode, inclusive, ter consequências que são ruins. Mas a questão é, se isso foi feito com transparência, se isso foi feito de uma forma adequada, imparcial, e eu levanto aqueles 3 pontos relacionados no início, a questão da imparcialidade do processo de negociação, ele preserva as instituições, em qualquer aspecto. Então, quando a gente entra num processo desse, representando alguma instituição, é interessante que você tenha essa postura de imparcialidade. Tá? E aí, com isso, é um ponto que a gente precisaria pensar. Represento alguém ou sou responsável por essas tomadas de decisão? A minha relação é institucional ou é uma relação pessoal? Porque o processo de negociação ele acaba acontecendo no nosso dia a dia. Tá? Eu vou colocar um carro na mecânica. Eu estou passando por um processo de negociação entre escolher, colocar ali ou executar ou não o serviço. Tá? A gente tem várias situações dessas no nosso cotidiano. Mas eu espero que com essas, assim, eu não quero esgotar o assunto, eu acho que negociação é um assunto que é muito além, e vai muito além do que a gente está conversando aqui, mas eu queria dar um apontamento inicial para que vocês tenham condição de refletir sobre um processo de negociação, especialmente pensando em transferência de tecnologia. Tá? Então, eu quis trazer um pouco nesse cenário. Eu disponibilizei, inclusive, lá no grupo do WhatsApp, as informações a respeito eu disponibilizei, na verdade,
a apresentação como um todo, ao final dela tem os links de algumas informações que eu peguei. Eu peguei alguns apontamentos por ali, tá? Mas aquele material do Profinit sobre transferência de tecnologia, ele tem muita informação relevante, tá? Tem um outro livro também que eu usei como referência, são as duas principais referências que eu usei. Estão marcados lá também para a gente poder, ou enfim, poder disponibilizar esse conteúdo. E outros apontamentos que foram links de internet, que eu acho que ajuda a refletir um pouco sobre o assunto, que é um assunto extenso, mas é interessante a gente pensar nessas figuras do negociador, tá? Como uma pessoa que vai precisar tomar decisões frente a um processo, seja pessoal, seja institucional. Então é importante a gente ter isso em mente. Tem mais algum ponto, gente, que alguém gostaria de apresentar? Ou... Não? Se não tiver, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente continua conversando caso alguém tenha mais algum ponto, só para a gente não